Olá, olá, queridos irmãos, graça e paz, eu espero te encontrar bem, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso 6º dia de jejum, consagração, meditação, tempo de busca a Deus, tempo de revelação da palavra, tempo de nós aprendermos um pouco mais, tempo de estarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e assim avançarmos. Hoje eu quero voltar novamente com você sobre a perspectiva da herança, da maldição. Quero voltar com você a esse assunto, quero dar continuidade a esse momento, porque isso traz bastante clareza, traz bastante direcionamento, traz bastante também uma nova forma, quem sabe para muitos enxergar, mas é a forma bíblica. A palavra do Senhor em Deuteronômio 30, verso 19, diz assim: Pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Quando a gente escolhe a obediência, o texto está sendo bem claro. Não só eu estou escolhendo a obediência para que eu viva, mas ele também coloca uma condição que a minha família também viva debaixo de uma obediência. Quando eu escolho pecar, eu estou escolhendo que a desobediência e, consequentemente, também a minha família vai colher o fruto da desobediência. Pecado, as consequências. Ontem eu falei um pouco sobre merecimento, sobre filiação. Tem muitas coisas que na nossa vida nós não merecíamos, mas muitas vezes acabamos recebendo como herança, porque somos filhos dos nossos pais. Mas eu quero também deixar nesse dia aqui registrado para você que mesmo que os teus pais possam ter cometido qualquer tipo de situação, qualquer pecado lá atrás, qualquer algo que venha a denegrir ou afastar as pessoas de Deus, você de Deus, isso não é desculpa para que continuar errando e continuar pecando. Veja bem, a responsabilidade é bíblica. Deus ele sempre colocou a responsabilidade do homem acima até mesmo da questão com a herança. Sim, é verdade, existe uma herança, existe consequências que nós vamos deixar para os nossos filhos, porém, nós precisamos entender que existe responsabilidade. E note, Deus, em toda a Bíblia, dá muito mais vazão e importância para a responsabilidade do homem do que para a questão de uma herança hereditária, uma maldição hereditária. Por isso que a Bíblia, até na forma judaica, eles tinham até vamos colocar assim, um pouco até meio exagerado essa questão de que as maldições acompanhavam os filhos. Tem um texto bíblico que fala, Jesus fala, pergunta para Jesus, quem pecou para que ele nascesse desse jeito? Agora acho que era um cego de nascença, se não falo em memória. Pergunta para Jesus, quem pecou para que ele pudesse nascer cego de nascença? De tão enraizado que estava isso na cultura deles, porque eles atrelavam, se aquele rapaz, se aquela pessoa nasceu daquele jeito, alguém da sua família havia pecado e por isso que tinha acontecido aquilo. Jesus, muito sábio, pontual e preciso, ele fala, ninguém da sua família pecou, nem ele pecou, mas ele nasceu assim para que fosse manifestado a glória de Deus. Ou seja, muitas vezes na cultura a gente vai querer, ou muitas pessoas vão querer, dar muita vazão. Eu vivo isso porque meu pai e minha mãe, eles eram assim no passado e tudo mais. Tudo bem, eles eram, mas a responsabilidade é sua. A Bíblia nunca isentou quem tem a responsabilidade. A Bíblia falou assim, que cada um é culpado pela sua própria condição de vida, cada um é culpado pelo seu próprio pecado. É claro que as consequências podem alcançar as gerações, é óbvio que pode alcançar as gerações, porém, cada um é culpado pelo seu próprio pecado. A Bíblia também diz assim, que ele retribui cada um segundo a obra das tuas mãos, ou seja, Deus coloca nas mãos de cada pessoa, vê como que cada pessoa está se comportando e assim ele retribui conforme o comportamento de cada pessoa.
Num casamento, quando você se torna uma só pessoa com o cônjuge, você está trazendo as bênçãos da família daquele cônjuge, como também as maldições que foram cometidas através de pecado, seja você homem, seja você mulher. E agora, pastor, como que eu faço? Agora você aprende a lidar com as consequências, redime as consequências, porque a culpa já foi lançada na cruz de Cristo, e este momento é de mudar, passar por um processo de aconselhamento, mudar a postura e aprender um novo comportamento com a mente de Cristo. Por isso que é a mente de Cristo, não é a mente do pastor Anderson ou de qualquer pessoa. É a mente de Cristo, ser uma cópia de Jesus. É o que a Bíblia me fala sobre esse assunto. Ou qual é a perspectiva de Deus sobre esse assunto. Ou seja, eu não posso culpar os meus pais ou usar dos pecados e dos problemas que os meus pais tiveram lá atrás para endossar as minhas irresponsabilidades nos dias de hoje. Volto a dizer, a Bíblia dá muito mais ênfase sobre as nossas responsabilidades do que os pecados que foram cometidos. Ezequiel capítulo 18, ele coloca muito bem isso sobre as consequências, e ele fala bem assim, não, aquele que pecar vai morrer, aquele que errar vai morrer. Ou seja, porque sempre está associado o pecado à morte. Que hoje você possa ter esse entendimento sobre herança, mas sobre responsabilidade. A Bíblia nunca nos isenta da nossa responsabilidade. E esse tempo de jejum é para trazer clareza, trazer responsabilidade sobre você. Você pensar com a mente de Cristo, ter esse entendimento, sabendo que quando você peca, tem pecados que vai atingir somente você, mas tem alguns outros tipos de situações que vão atingir pessoas lá na frente, na nossa descendência. E também as bênçãos. Tem coisas que eu posso ser somente eu abençoado, mas tem coisas que eu, a minha esposa, meus filhos e os meus netos podem ser abençoados. E aqui eu quero focar com você, esse 30 segundos, que você passe a entesourar bênção para o seu cônjuge, para os seus netos, para os seus primos, para os seus tios. Comece a entesourar, comece a clamar a Deus, comece a reverter isso no poder do Espírito Santo. Comece a clamar, comece a invocar a palavra de Deus, para que Deus venha redimir, para que você seja a referência na sua família e que através de você, pessoas elas possam enxergar o Cristo em você e através desse Cristo que eles enxergam em você, eles possam vir se render as vidas também para Jesus, eles terem uma nova perspectiva de vida e alcançarem coisas novas e assim serem salvos também. Não dê tanto vazão à questão das heranças, elas são importantes sim, mas a tua responsabilidade de clamar, de orar, de jejuar, de profetizar, elas são muito maiores. Você tem uma arma poderosa nas tuas mãos. E essa arma poderosa nas tuas mãos se chama o nome de Jesus Cristo, aquele a qual nos salvou, venceu todos os pecados, venceu tudo lá na cruz do Calvário, nos deu libertação, nos deu transformação, nos deu vida eterna, nos dá vida em abundância e também nos dá a salvação. Acima de tudo, Ele veio nos salvar. Por isso, hoje, a tua responsabilidade é tratar a sua vida com inteligência bíblica, não inteligência que o mundo prega, não inteligência de dar um jeitinho, não inteligência de ganhar, ser proveito sobre situações. Não. O que você hoje precisa ter e entender é a forma que o Senhor, Ele faz com que eu e você tenhamos vida em abundância mediante ao semear. Todas as vezes que nós semeamos, nós estamos sim plantando algo para o nosso futuro. Sim, estamos plantando algo para a nossa geração. Escolha hoje plantar, como disse o texto que eu li ali, bênção, vida, para que você e a tua família e a tua descendência colha vida. E o Senhor já te redimiu, já te salvou. Agora é com você.
agora é com a sua casa, agora depende de ti, não depende mais da sua família, não depende mais dos seus pais, não depende mais, você tem responsabilidade. A Bíblia trata, 30% até pode vir como herança, mas 70%, 75%, 80% é responsabilidade sua, é responsabilidade minha implantar coisas diferentes. Então não use o teu passado ou o passado da tua família como desculpa para endossar a tua falta de responsabilidade. Se arrependa, volte os teus olhos para Deus, comece um novo caminho, viva um novo caminho e assim viva o que o Senhor tem para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer esta noite, este dia, nesta manhã, mais uma vez, Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Pelo Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos, pelo Senhor nos dá a oportunidade de vivermos, pelo Senhor nos dá a oportunidade, ó Pai, de tomarmos a nossa responsabilidade, sararmos a nossa história, sararmos, ó Pai, a nossa família e proferir bênçãos para a nossa descendência. Obrigado, Senhor, porque através do sacrifício de Jesus Cristo, através das mãos santas de Jesus, nós podemos, sim, Deus, viver o propósito, viver a herança, viver, ó Pai, o legado, deixar, ó Pai, as futuras gerações tocadas, porque um dia nós decidimos, esse meu irmão, essa minha irmã decidiu curvar-se diante do Senhor e ela e ele, Senhor, decidiu cavar poços para deixar para as futuras gerações. Eu declaro bênçãos sem medidas, autoridade sobre a vida dos teus filhos e que eles sejam tocados, agraciados e fortalecidos no poder do teu Espírito Santo. Assim eu oro, assim eu declaro.